Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos continuar a estudar a Reforma Protestante do século XVI. No vídeo passado nós falamos sobre o surgimento da Igreja Luterana na Alemanha e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o surgimento da Igreja Calvinista na Suíça. Então, sem perder tempo, vamos para o vídeo. No vídeo passado, nós falamos sobre as ideias do Martinho Lutero, que foi o primeiro a criar uma nova igreja na Europa no século XVI, e as ideias do Lutero não ficaram restritas somente à Alemanha. Elas se espalharam pela Europa e influenciaram outras pessoas. Na Suíça, especificamente, havia um interesse muito grande em diminuir o poder da Igreja Católica, porque muitas cidades suíças eram pontos comerciais importantes. E lembra que na Igreja Católica tinha aquela questão da condenação do comércio, condenação ao lucro. Então a burguesia, parte da burguesia, acabou tendo contato com essas ideias do Lutero, essas ideias de contestação à Igreja Católica, e acharam interessante. Então, assim, olha, uma igreja, não existe só a Igreja Católica, existem outras igrejas, tem gente criando outras igrejas, pela Europa. E no ano de 1536, chegou a Genebra, uma importante cidade suíça, um seguidor de Lutero chamado João Calvino. Ele fugiu das perseguições na França, porque ele era um seguidor do Martinho Lutero e a França era um país de maioria católica. Então ele chegou à Suíça fugindo dessas perseguições e ao longo dos anos, desde que ele teve contato com o luteranismo, ele acabou criando as suas próprias regras e essas regras deram origem, no ano de 1536, a uma nova igreja protestante, a Igreja Calvinista. Aqui está, deixa eu me mudar de lugar para vocês verem melhor o João Calvino. Aliás, uma curiosidade, vocês sabiam que o personagem Calvin, aquele menininho das histórias em quadrinhos, sabe, que tem um tigre, o Haroldo, o nome dele, Calvin, foi inspirado no nome do João Calvino, em inglês, Calvin. Mas deixando as histórias em quadrinho de lado, aqui está o João Calvino, deixa eu voltar ali para o cantinho. Assim como no luteranismo, o calvinismo também não aceitava a autoridade do Papa. Então percebam que é uma questão de rompimento mesmo com a Igreja Católica. O calvinismo também rejeitava o culto aos santos e reconhecia somente 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Então até aqui era igual ao luteranismo. A diferença mais importante está aqui. O João Calvino pregava a existência de uma predestinação. Então, o ser humano nasce predestinado à salvação ou à condenação da sua alma pela vontade divina. Então, você já nasce predestinado, seu destino já está feito. Nada do que você fizesse durante a sua vida adiantaria, para mudar o que foi definido por Deus. Então, ou você nasce já predestinado a ter a sua alma salva, ou você nasce predestinado a ter a sua alma condenada. Não tinha como mudar isso. E para o João Calvino, se uma pessoa tivesse sido escolhida, como uma daquelas que seriam salvas, ela teria naturalmente uma vontade de fazer o bem e auxiliar a quem precisasse. Então, isso não tinha como mudar. E uma coisa aqui que interessou bastante a burguesia. Ao contrário do que tanto a Igreja Católica como a Igreja Luterana pregava, o calvinismo dizia que o trabalho para obter lucro e riqueza era uma atitude aprovada por Deus. Então, se você enriquecesse por conta do seu trabalho, isso não era um pecado.
Deus estava aprovando a sua atitude, que você está trabalhando para obter a riqueza. Então, muitos burgueses acabaram se interessando por essa nova religião. Lógico, não todos, tá? Não é que desde que surgiram as igrejas protestantes, todos os burgueses deixaram de ser católicos. Não. Ainda existiam burgueses católicos, luteranos, agora calvinistas, mas, né, a religião calvinista acabou interessando boa parte da burguesia. Primeiro na Suíça, depois, né, se espalhando pela Europa. No ano de 1541, ainda na Suíça, o Calvino tornou-se um dirigente político e religioso de Genebra. E aí ele passou a impor uma rígida disciplina de hábitos, valorizando o trabalho e condenando diversos tipos de diversão. Existia um órgão dentro da igreja calvinista chamado consistório, onde os membros, né, desse consistório visitavam as casas das pessoas para saber se elas estavam ou não seguindo os rígidos preceitos desta religião. Me mudei de lugar aqui para dizer para vocês o seguinte: os calvinistas na França foram chamados de huguenotes, na Inglaterra de puritanos e na Escócia de presbiterianos. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse nome. Existem várias igrejas presbiterianas no Brasil. São os calvinistas, né, que receberam esse nome na Escócia. Os puritanos na Inglaterra, eles foram perseguidos. Começou essa perseguição no governo do rei Jaime I da dinastia Stuart. E para fugir a essas perseguições, os puritanos fugiram para a América do Norte, dando início à colonização dos atuais Estados Unidos, fundando as 13 colônias. Inclusive já tenho vídeos um pouquinho mais antigos sobre isso aqui no canal. Então, assim como a igreja luterana, a igreja calvinista existe até os dias de hoje. Como eu falei para vocês, o nome mais comum aqui no Brasil é a igreja presbiteriana. Então, só, né, para fechar este assunto por enquanto, são religiões que, assim como a religião católica, existem até, né, os dias de hoje em vários países do mundo. No próximo vídeo a gente fala sobre a igreja anglicana na Inglaterra. Espero que você tenha gostado do vídeo, que não tenha ficado com alguma dúvida. Caso tenha ficado, deixe um comentário aqui embaixo que eu te respondo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final a parte 2 do vídeo sobre a Reforma Protestante, caso você ainda não tenha visto ou queira rever. E vou deixar também o link da minha loja, onde eu estou disponibilizando materiais de estudo que servem tanto para alunos como para professores de história. Então, muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!